Nesse vídeo vou mostrar como criar brises usando paredes cortina. Eu vou aqui para a planta do nível 1, vou criar uma parede cortina aqui na face norte do projeto. Venho para a vista 3D, vou selecionar essa parede cortina que eu criei e anexar ela até o telhado. Vou selecionar a parede cortina, editar o tipo e eu vou duplicar ela e chamar de brise, e eu vou colocar um 2 porque eu já tenho um tipo chamado brise nesse arquivo. Então vou dar um OK. Vou colocar um eixo vertical com um espaçamento, né, uma distância, um espaçamento máximo de 1.200 milímetros. Eixo horizontal vai ser o espaçamento das palhetas do brise, vai ser um brise horizontal. Então eu vou colocar aqui uma distância fixa para começar de 300 milímetros. Vou dar um OK. Então, criei o brise. A próxima coisa que eu vou fazer é substituir o tipo desses painéis, porque na verdade vai ser um painel vazio. Eu não quero ter um painel, eu só quero ter a estrutura do brise e as palhetas. Então, para isso, existe na pasta padrão do Revit, aqui inserir, carregar família, painéis de parede cortina, existe esse painel vazio. Tá? Só que nesse caso específico não vai dar para usar o painel vazio, vou mostrar por quê. Eu vou selecionar ele, editar o tipo e eu vou colocar aqui o painel de parede cortina padrão desse tipo de parede vai ser o painel vazio. Ok. Ele dá um aviso, ó, os painéis cortina da família carregada não podem ser usados em células não retangulares. Painéis conduzidos por tipo de células não retangulares foram desbloqueados e deixados sem alterações. Vou dar um OK para ver o que aconteceu. Então ele colocou painéis vazios aqui, só que a hora que ele começa a ficar com células não retangulares, né, um formato não retangular, ele coloca um painel do sistema, tá? Esse painel vazio não é um painel do sistema, é um painel criado por alguém que veio já na família do Revit. Os painéis do sistema, eles se adaptam a esses formatos diferentes. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Eu vou criar um painel do sistema que vai simular um painel vazio. Então, aqui nos tipos, nas famílias, no navegador, eu venho aqui em painéis cortina, painel do sistema, e eu já tenho aqui criado um vazio, que eu vou excluir e criar ele de novo. Então, eu venho aqui, duplico um desses tipos de painel, eu vou chamar ele de vazio, vou dar 2 cliques, e o máximo que eu consigo fazer é deixar ele transparente, eu não vou conseguir eliminar completamente as linhas dele. Depois a gente configura isso nas configurações da vista. Mas eu vou falar que esse painel tem um material que eu criei aqui, painel vazio, que é um material com 100% de transparência. Então eu vou aplicar esse material, vou colocar aqui um deslocamento zero, uma espessura mínima de 1 milímetro, vou dar um OK. E agora eu seleciono o tipo de parede cortina que eu criei e vou substituir o painel de parede cortina para o painel do sistema vazio. Ok. Tá? Então, ele está 100% transparente. Eu só estou vendo as arestas dele, que depois a gente configura. E reparem que ele se ajusta nessas arestas, nessas células mais inclinadas. Agora eu vou colocar a estrutura vertical do brise. Então eu vou selecionar a parede cortina, editar tipo, e aqui em montantes verticais eu vou colocar que tanto a borda quanto os montantes internos vão ser de 50 por 150 milímetros. Pronto. Agora os painéis horizontais eu vou substituir por brises, né, palhetas de brise. Só que eu preciso criar um tipo novo de montante, que vai ter o desenho da palheta. Para isso, primeiro eu vou criar o perfil da palheta. Então eu venho aqui, criar nova família, eu vou criar um novo perfil, perfil métrico. Antes de criar o perfil, eu vou falar para que ele serve, então eu vou clicar aqui em categorias e parâmetros de família e eu vou falar que o uso desse perfil é para montante. Eu vou dar um OK.
Então eu vou criar com uma linha um perfil, eu vou criar ele aqui fora, depois eu posiciono ele. Então eu vou criar um perfil que tem mais ou menos 250 milímetros e aqui ele vai ter uma viradinha de 40 milímetros. Vou dar um offset de 2 milímetros e vou fechar ele nas pontas. Agora eu vou posicionar ele no local certo, que é o eixo aqui a intersecção entre esses dois planos, e vou dar a rotação dele. A gente vai ter que fazer alguns testes, mas eu vou rotacionar ele aqui com 30 graus. Vou salvar como família, perfil, brise, 30 graus. E vou carregar no projeto. Agora eu vou criar um novo montante. Então aqui em famílias, eu vou procurar os montantes de parede cortina. Vou pegar o montante retangular, clico com o botão direito e vou criar um novo tipo, que vai ser o brise 30 graus. Dou 2 cliques para editar esse tipo. E aqui em perfil, eu vou carregar o perfil que eu acabei de criar, perfil brise 30 graus. Eu posso escolher um material. O ângulo eu poderia ter modificado por aqui direto, tá? Depois a gente faz esses ajustes. Então aqui em material, eu vou colocar alumínio. Vou dar um OK. Então criei o montante. Agora eu seleciono a parede cortina, edito o tipo e lá nos montantes horizontais internos eu vou substituir por esse perfil brise 30 graus. Aplicar. OK. Ele não ficou exatamente do jeito que eu queria, então eu vou tentar editar o tipo desse perfil. Vou aqui em editar tipo e eu vou colocar aqui que ele tem uma rotação de 90 graus. Não deu certo ainda, vou colocar menos 90. Tá, agora está certo, eu só tenho que inverter o lado da parede. Então, barra de espaço, seleciono a parede, barra de espaço, inverti agora a orientação do brise. Tá? Agora eu posso fazer até inclusive um estudo solar. Eu posso vir aqui numa câmera interna, posso vir aqui no nível 1, vou criar uma câmera desse ponto até aqui. Vou colocar no modo sombreado e vou ligar as sombras aqui. Vou configurar o sol. Primeiro eu preciso configurar o local, então eu venho em gerenciar, venho aqui em localização e eu vou falar que esse projeto está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Venho aqui no Sol, configuração do Sol. Então eu vou fazer um estudo de um único dia, que vai ser o solstício de inverno, dia 21/06, do nascer ao pôr do Sol. Intervalo de 15 minutos. OK. Clico agora aqui no Sol, visualizar estudo solar. Então, o meu primeiro quadro aqui no nascer do Sol, eu vejo a sombra que o brise está fazendo, e à medida que eu vou avançando, ele foi para o último já. À medida que eu vou avançando, eu vou vendo a sombra que o brise vai fazendo. E assim eu posso determinar um espaçamento maior ou menor para melhorar a proteção solar.